Rússia. Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023. Minha gente, 30 de outubro, eu falo isso aqui diariamente, né? O tempo, ele é uma coisa louca, é um cometa. A gente, quando vê, passou. Eu não sei se um pouco isso pertence à idade, né? Talvez sim, né? Praça Batista. É um assunto, sem sombra de dúvida nenhuma, muito delicado. Muito delicado. Mas o mundo assiste à guerra já há 2 anos. Com o ataque da Rússia à Ucrânia. Né? E com matança também, morticínio absurdo, com uma autodefesa e, de uma certa maneira, os países ricos do Ocidente patrocinando para a resistência da Ucrânia e o não crescimento da Rússia, que de maneira irônica o Putin disse que é a paz agora para Israel, mas não para a guerra lá, o que é verdadeiramente absurdo, né? A grande questão aqui é o seguinte: o Winston Churchill tinha uma frase extraordinária dizendo o seguinte: não existe notícia pública, existe notícia publicada. E esta é a grande indagação que eu tenho. Quais são os reais motivos desse conflito armado? Porque essa história do terrorismo em si, desse lado xiita, do cidadão que bota uma bomba e diz que vai ter 40 virgens, isso é o discurso para fora. Mas, por exemplo, foi discutido que a ofensiva do Hamas, que é monitorado pelo governo palestino e incentivado pelo governo do Irã, é porque Israel estava fechando um acordo trilhardário com a Arábia Saudita. Então, ou seja, é dinheiro. Tudo é dinheiro. O poder é dinheiro. As próprias Nações Unidas, por exemplo, só estabelece 3 tipos de norma para a questão de um ataque, e todas elas em autodefesa. Autodefesa dos seus nacionais, autodefesa do seu território e autodefesa da humanidade. Em 2003, 18 de março de 2003, o Bush invadiu o Iraque. E eu me recordo que eu fui numa palestra do Dr. Fernando Gueida Fonseca, que foi 5 vezes delegado do Brasil na Unesco e 3 vezes ou 2 vezes na ONU. E eu fiz essa pergunta. Há de se estabelecer que a ONU novamente fracassou na contenção de um país independente ser atacado, e não é vizinho, do outro lado do mundo. E ele não soube responder. Ou seja, a ONU é um clube de homens muito poderosos que realmente tentam decidir a vida. Eu, sobretudo, estabeleço isso, até para o Gino, que talvez não tenha visto. Eu não sei de onde cunhei essa frase, mas não é minha, que guerra nada mais é do que velhos que se odeiam e fazem jovens se matar sem se conhecer. Essa é a verdade da guerra. Justificativa palpável não tem nenhuma. Lamentável. Mas uma coisa que eu gostaria de sublinhar ainda é o seguinte: eu notei de uns tempos para cá, e é bem recente isso, né, que com a história das fake news, que é coisa de gente desmiolada, o sujeito que se prepara, arruma um tempo na sua agenda para fabricar uma notícia falsa, para manipular um filme, para produzir um efeito enganoso como consequência. Isso aí está causando um dano colateral que ainda não foi percebido em sua gravidade. E essa guerra está servindo para mostrar isso. A tal ponto chegou a suspeição sobre toda a informação que basta que tu digas algo sobre fato ocorrido, documentado, filmado, testemunhado. Imediatamente, quando tu relatas aquilo, ouço assiduamente isso. Alguém diz, fake news. E a expressão fake news transforma aquilo numa falsidade imediata.
Não para quem estava relatando aquilo que viu, mas numa realidade imediata para aquele que proclamou a frase. Porque ele se habituou a somente aceitar aquilo que cabe na sua cabeça, naquilo que ela já pensa, e tudo mais é fake news. Ou seja, tem que servir na minha cabeça como me servem os sapatos no pé. E se não serve na cabeça como servem os sapatos no pé, é fake news. Agora você imagine os dois lados fazendo a mesma coisa, porque fake news vem dos dois lados. Acabou a possibilidade de conhecer verdades que eu não vi. E isso é uma limitação da atividade humana monstruosa. Eu só consigo acreditar naquilo que vejo, porque qualquer outra coisa que eu veja que não está de acordo com aquilo que eu já sei ou penso que sei, eu considero como sendo falso e mato ali a possibilidade de pensar a respeito daquilo. Grave. Isso é muito grave. Você não está matando a mentira com isso, você está matando a verdade. Você está matando a possibilidade de conhecer. Sair um pouquinho dos gols do Grêmio lá na Independência e depois vamos passar também aos gols do Internacional. Então está aí a partida do Grêmio, 7 gols, Estádio de Independência, Minas Gerais, essa partida que o Grêmio, né? Vai ser o Inter. Não. Bom, esse pênalti aí eu vou dizer... Embora o Internacional não é mais vermelho, agora é verde. Não tem mais essa. Agora estão dizendo que a camisa deu azar. Não é a camisa, mas eu acho que assim, agora eu vou dizer tudo uma tem coisa. limite. Não, mas a FIFA tinha que coibir esse tipo de coisa. Não tem cabimento, rapaz. Os clubes... Não, como o Grêmio já andou de rosa aí, novembro, outubro rosa, tudo bem, é um dia. Agora, os goleiros não têm mais identidade com as cores do clube, de todos os clubes, inclusive lá pelo Grêmio. Aliás, o goleiro do Grêmio não existe, o Grêmio joga com 10, porque o goleiro não existe, é só para o Renato. Mas o Internacional agora plantou essa aí, por favor, não tem nada a ver com as cores do Internacional. Né? E todos os clubes fazem isso hoje, mudam completamente as cores, né? Então acho que deveria ter uma ação da FIFA aí para coibir. Olha aqui, ó, pode mudar a camiseta para lá, xadrez, né? Petit pois, mas com as cores do clube. Agora não, senão não tem uma identidade clubística. Isso é um deboche pro sócio, pro torcedor. Isso é uma máquina de fazer dinheiro. Daqui a pouco os caras querem comprar uma camisa preta do Internacional, outro quer isso. É por aí. Isso é Então tá aí esse jogo, interessante o jogo, para quem não é gremista nem americano, né, para ver uma partida com gols lá e cá, lá e cá. Eu não acho, me desculpa, eu não acho. Eu não acho que foi uma partida. Eu acho assim, ó, os gols do América, gols com goleira vazia. Com goleiro vazio, absolutamente. Esse goleiro, só o Renato que enxerga um goleiro ali. Ele tem algum problema nas garradeiras da chuteira. A garradeira da chuteira dele tem 40 centímetros, porque ele é pregado no chão. Ele é grandão, mas tem braço curto, tem bolas que ele... Não, teve um gol que ele fez assim, ó. Ele é tímido. Ele estava num altar. Ele tinha uma timidez, a bola passou aqui. O Breno aqui. Ele não abriu o braço, tímido. Ele ficou com medo de fazer uma extravagância. Tem que botar o guri do Ipiranga de Erechim urgente ali, rapaz. Aquele menino dá de relho nesse. É irritante. O terceiro gol do América, parecia uma zaga totalmente esculhambada, e de fato era, porque é o seguinte, eu nunca vi numa situação de zaga tu mirares a bola. Então a bola vem pra cá, corre todo mundo pra lá e me deixa o sujeito livre no segundo poste. Então assim, ó, o Grêmio, quanto à questão da zaga e a questão da defesa, todo mundo diz, o Grêmio leva gol porque faz gol. Não faz. A falta de qualidade da zaga reserva do Grêmio e o goleiro do Grêmio é clamoroso. Só tem uma certeza no jogo do Grêmio: ele vai levar um gol. E sempre é um peru. Silvas, tudo bem que não compromete a situação de uma bola embaixo das pernas, um erro. Não. Todos os gols são defensáveis. A bola bate nele. É tipo do pênalti do Ener Valencia ontem. Ela tinha que ser multado, embora tenha convertido depois. Aquilo é um pênalti displicente. Ele recuou a bola na mão do goleiro, mas como um homem que ganha 1.200.000 por mês. Então assim, são coisas que as torcidas de Grêmio Internacional têm a régua lá em cima para cobrar.
Nós não aceitamos esse tipo de coisa. O goleiro, a qualidade do goleiro do Grêmio, ele não tem... É visível a insegurança psicológica. O time do Internacional é um time abalado psicologicamente. Quando o Vitão foi lá e levou o vermelho, pronto, acabou. Acabou o jogo do Internacional. O Internacional, por que ele tocou 7 no Santos? Por um simples motivo, porque fez um no primeiro minuto. Assim como o Grêmio também. Eles começam a morcegar e simplesmente o time desmorona psicologicamente. E o goleiro do Grêmio é a mesma coisa. É uma coisa impressionante. Ele é tímido, ele tem medo de abrir os braços. É uma coisa que é irritante. E o Renato não muda. Porque é o parceiro do Renato. Nós perdemos a Libertadores de 2018 por causa do Bressan. E a torcida dizia, não bota. Ele é inseguro. E esse goleiro ele vai comprometer, vai ter nós vamos perder uma vaga de Libertadores, nós vamos perder a possibilidade de perseguir o Botafogo. Mas já vem claudicando nesse campeonato muitas vezes tomou gols aí que nos prejudicaram em empates e até derrotas. Gols aí defensáveis que ele não defende. Bom, vamos ver, o que me diz aí, Carlos Isaia? Eu acho que nós temos um goleiro que tem altura, braço curto e pé de chumbo. É a única conclusão que eu chego. Não tem verdadeiro. O tiro de meta dele é muito ruim também, não tem direção. A posição de bola, não tem direção. Ele manda, ele quer se desfazer da bola, não sei pra onde. Vai. Sai daqui. Ele quando ele pega e dá um chute, o Renato abre as mãos e diz, calma, não precisa chutar pra qualquer lado, devagar. Bom, vamos ver aí os gols do Internacional, então? Vamos ver aí. Agora é uma satisfação. Olha lá, o Verdão, o Verdão Gaúcho, substituto do Juventude. Que espetáculo. Parabéns à diretoria do Internacional. Ficou bonita a camiseta verde. Substituindo o Rubro. Nosso irmão Alvio Rubro agora virou verde. Não, verde, ele fez Juventude. Podia fazer que nem o Caxias, que é vinho, né? Que é vinho. Exato, Palmeiras. Vai lá, vamos pro VAR. Mas é que isso aí é o seguinte, o time do Internacional está prestes a amadurecer, ele ainda está verde, ele vai amadurecer até o final do campeonato. Ele está que é um abacate. Sim, aí vende meio plantel, se desfaz tudo, começa a... Olha o gol. Não, mas outra coisa... Peru, né? Peru, vamos conversar. Esse Rocher também está engraçadinho. Ele está se revelando. Está se revelando. Era o grande astro do arco e está... Goleiro de seleção. De seleção. Uruguaia, seleção Uruguai. Lamentavelmente, isso aí não... Vai lá. Olha que bola, e como é que ele me erra, tia. Esse goleiro, ele tinha que, imagina se esse Ener Valencia erra gol demais, o sujeito veio para ser matador. Meu Deus do céu. E assim vai, olha aí, são mais 7 gols. Olha só, Curitiba deitando e rolando, olha só. É a nossa realidade essa semana, quarta-feira. Aí, Curitiba é o penúltimo, penúltimo do campeonato. Não, mas como é que pode vir aqui dentro do Beira-Rio e o Internacional queria ser campeão da América? Isso é que não dá para entender. A instabilidade. Daí não tem um atleta que está ou suspenso ou machucado. Aí não pode. Mas, é um plantel de 30. Olha o próximo lance. Olha o pênalti abobado que o Internacional... Esse é outro gol. O jogador do Internacional acabou fazendo um pênalti no quarto gol, ridículo. A favor do Internacional tem que jogar com 10, né? Praticamente todo jogo. Mas parecia que tinha expulso 6, né? 4, sei lá. Olha que pênalti idiota. Olha a forma, o sujeito dá um rapa dentro da pequena. Não tem explicação. Sem nenhuma necessidade. Sabe? Daí tu vê que é uma questão nervosa, muito mais do que técnico. É um desequilíbrio emocional, né? Exato. Tá aí o goleiro da seleção uruguaia. Olha só. Que loucura. Não. Dizem que é o número da camiseta, diz que é azar, né? É 13 a camiseta, diz que 13 é azar. 13 é um número complicado. Perda total. Poxa vida. Troca a cor, já foi o número da sorte, hein? Hoje o 13 é azarão. Que paulada. Não.
Tá aí. Muito bem. Então tá aí o jogo do Internacional. Então, chamado efeito gangorra, né? Um sobe, o outro desce. A estabilidade das equipes é incrível, né? É um campeonato corrido, um dos maiores campeonatos do planeta, né? E pontos corridos e tal. Mas é muito interessante, mas é difícil. O próprio Botafogo já vem renguendo. Não, mas o que foi o gol do Cuiabá? Não, o gol do Cuiabá foi outra coisa escatológica, né? Imagina, a bola bateu no sujeito que estava atacando, o goleiro vai repelir a bola e bate nele e vai batendo no gol. Muito bem, vamos adiante. Contra o Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes. Olha, eu vou dizer uma coisa, para dizer aquelas verdades ali, o sujeito tem que ter tudo, ele tem que ser muito forte. Exatamente por isso, quer dizer, imagina que para dizer certas coisas tu precisa ter coragem, porque são... Eles se colocam num patamar que está muito acima daquilo que realmente lhes corresponde. A sua autoestima, né, e o seu orgulho sobe junto. Né? E tudo isso vai se somando para que eles, que vêm o mesmo dedo que o indicou cada um deles, embora sendo diferentes pessoas que indicaram com a mesma intenção, pessoas com a mesma opinião, com a mesma visão de mundo, de história, fecharam as mãos, eles entre si, criaram uma espécie de confraria, onde por 9-2, e às vezes 10-1, eles decidem os rumos da nação. Decidem aquilo que diz respeito a todos nós, a revelia do Congresso Nacional, fazendo um uso excessivo, abusivo do poder que tem. Ninguém lhes deu esse poder. Eu assisti, sentindo engulhos, aquele julgamento que foi transmitido dos réus do dia 8 de janeiro. Aquilo não é justiça, aquilo é injustiça. Mas uma senhora de 80 anos injustiça explícita, por favor. Injustiça explícita. Perderam o senso de medida, perderam o respeito à própria nação, fazerem aquilo publicamente. São cruéis. Mas agora, essa história, depois eu quero ouvir até o Afonso, o que diz sobre isso. Essa história de que o Alexandre quer se apresentar como assistente de acusação na instrução do processo que avalia o suposto acontecimento, a suposta agressão que o filho dele sofreu. Gente, isso é inominável. Estou lendo aqui, notícia de há poucos minutos, a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão dele ao plenário do Supremo Tribunal Federal, dizendo que isso não existe. Que barbaridade. Isso não existe. Isso só tirando, sei lá de onde, quer dizer, é do total desrespeito. A busca da vingança não permite a publicidade dos vídeos, das imagens referentes a esse episódio. A polícia italiana já disse o que aconteceu, o que se extrai. As polícias italianas disse, um levou aquele que está sendo acusado, se apresentando como o ofendido, levou a mão em direção ao rosto do outro, em direção ao pescoço, por aqui passando pela frente, e o outro devolveu a mão também, uma atitude de reflexo de defesa. E no retornar com a mão, bateu nos óculos. Esse foi a agressão. Violenta agressão, a bofetada, deu um tapa na cara do meu filho. Mas as imagens não só vai ver fragmentos. Não foi um perito, vejam bem, não foi um perito da Polícia Federal que fez. Não, foi na Itália. Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Imagens não foram periciadas por um perito, foram periciadas por um policial. E os peritos se rebelaram, porque isso não existe também. Mormente num processo envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas não, isso não se faz, isso. Abuso de autoridade, olha, abuso de autoridade é uma coisa que me deixa maluco. Injustiça é outra que me deixa maluco. E o Supremo Tribunal Federal não para de contribuir para as minhas agonias em relação a isso. Eu aprendi do meu pai e meu filho,
toda violência contra alguém seja contra ti também. E se estás a par, reage, te manifesta. Não convalida com teu silêncio. Perfeito. E aí, Isaia? Que nem tem o que falar, né? Tem que conviver diariamente com essas Diariamente com essa tirania. É todo dia, gente. Até onde vão chegar? Quer dizer, como bem colocaste. Mas vamos fazer então, fazer uma votação. Que votação? É sempre assim, 10-1, 9-1. Quer dizer, não tem, acabou, não tem mais Supremo Tribunal. É um cara que manda e que faz com que todos os demais sigam aquilo que ele pensa. E a população fica como? Vem cá, nós temos Senado, nós temos Câmara de Deputados, ou não temos mais? Ou é só uma fantasia que existe lá, que não toma decisão nenhuma a respeito disso. Todos comprometidos, né? Esse é o grande problema. O comprometimento, né? É muito grande e é muito grave. Não tem brilho. E o pior, fomos nós que votamos. Né? O povo. Mas o povo elege mal, vota mal, joga o voto no lixo. Quer dizer, a pessoa vai, faz toda aquela campanha, faz com que as pessoas acreditem. Menos de um mês que está lá dentro, mudou tudo. Quer dizer, por verbas e por aí vai. A gente se desilude com tudo isso. Eu vi esse vídeo hoje que eu estava te referindo antes, Silvas. Achei fantástico. O cara disse tudo o que tinha que dizer. E a coragem. É verdade. Certo? 60% dos políticos em Brasília tem o famoso rabo preso. 60%. Só muito... 60%? Eu acho que é mais. Não, achei que era mais. Esse é com uma nitidez absoluta, não precisa lupa. Eu acho que tem muita gente lá usando fralda. Uns de medo e outros porque passou do tempo, perderam o controle dos distritos. Não está nada. Não, nós temos políticos agora que não sabem nem por que foram para lá. Afonso Praça Batista. A discussão ela é realmente uma discussão muito mais profunda no que se refere à natureza humana do que propriamente o direito em si. Eu acho que existem ingredientes que trazem o conflito, que é justamente o HPP, que é o homem, o poder e a política. Quando esses três ingredientes eles estão ali reunidos, abra o olho. Eu acho que o sistema político brasileiro está falido. E falido por quê? Porque não houve a estrutura de preparação para a democracia. Quando o Golbery, lá em 78, dizia assim, lenta, gradual e segura, porque era lenta, porque tudo tem que ter amadurecimento, gradual, devagarinho para aprender e seguro para não haver retrocesso. Pois muito bem, abriram ampla, geral e restrita, e hoje nós temos fenômenos no Congresso que são a imagem e semelhança do povo. Não é o povo que escolhe errado, não. O Congresso é a imagem e semelhança do povo. O despreparo daquelas figuras que estão lá e demonstram o despreparo ali é nada mais nada menos porque tu vota conforme aquele que te é mais palatável. Por isso que se elege com 1.200.000 votos um tiririca da vida. Né? Então, assim, esse é o grande problema. O grande problema é que nós estamos numa estrutura em que, teoricamente, ela é extremamente bem organizada. Um ministro que está abusando da autoridade, ele pode ser julgado pelo Senado. E por que não é? Porque como é que ele vai ser julgado pelo Senado se nem sabatinado ele não é? Nem sabatinado para entrar, que caçar ele. A questão do assistente da acusação é que é o seguinte, existe uma questão técnica processual, que é do artigo 268, que estabelece que toda vítima pode ser assistente da acusação. O que é um assistente da acusação? É aquele que vai ajudar o Ministério Público. Né? Ele vai ajudar o Ministério Público a acusar. Ocorre que não existe porque não tem processo. Está em sede de inquérito ainda, está em sede de investigação ainda. Não houve um indiciamento, apuração e denúncia propriamente dita. E talvez diante daquele vídeo que foi veiculado, não o croqui da Globo, não aquele croqui do tapa no rosto e o óculos voando, aquela coisa bonita que a Globo demonstrou. Não, algo que foi mostrado agora, que o filho do Alexandre de Moraes foi conduzido pelo pai e não demonstraram ter levado nenhuma bofetada.
Naquele conto ali, quem é que vai ser indiciado? Mas a quantidade de abusos daquela história, eu mando. O grande problema, Pugina, é o seguinte, é que não é de hoje. É que nem a guerra do Iraque, de Israel, não é de hoje, é da natureza, isso é cíclico, é da natureza. A pergunta que se faz, e se faz fazendo uso dos teus cabelos brancos, é: qual a solução? Eu não vejo nenhuma imediata. Ela é uma solução geracional. Aqueles que são pessoas de bem, independente se são bem aquinhoadas ou não, plantem nos filhos. São os filhos que vão mudar essa realidade. Porque, infelizmente, nós ainda estamos em capitanias hereditárias. É o filho do deputado, é o neto do deputado. Quem é que é dono da Bahia hoje? Antônio Carlos Magalhães Neto. Já era o avô. A família Sarney manda no Maranhão, sabe? Agora é o Calheiros, mas antes era os Collor em Alagoas. E assim sucessivamente. Quando a gente pega, por exemplo, a questão familiar do Francisco Dornelles, do Tancredo Neves e do Getúlio Vargas, tudo primo. E a gente diz, não é capitania hereditária. É sim, por quê? Porque ainda nós estamos num país em que a indicação manda muito mais do que a meritocracia. Muito mais do que o sujeito ter uma ficha limpa, ter condições. Importante é se ele é apadrinhado pelo cacique político. Eu pergunto, como é que um deputado tem dinheiro para derramar em campanha 2, 3 milhões do próprio bolso? Não, é o apadrinhado, vamos botar aquele ali porque ele vai fazer o jogo. Estava falando sobre questão de fake news. Fake news é nada mais do que o termo da moda. Por quê? Porque o brasileiro está cada vez mais americanizado. É o feedback, né? É o CEO, o split bancário, o happy hour. Nós estamos na semana do Halloween. Mas o que é fake news? Mentira. E nada mais interessante da questão da mentira é que, infelizmente, o ser humano gosta da mentira. O ser humano tem um aficionamento por cultuar o inanimado, cultuar a mentira. Que é uma mentira que todo mundo fala aqui e a gente continua batendo. Tiradentes, é uma grande mentira. Se pegar o Tiradentes, ele é cabeludo, tem uma forca, uma túnica branca, barbudo e cabeludo. Ele tinha bigode e era careca. Mas eles tinham que arrumar um mártir, então fizeram a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E mesmo assim, se for perguntar para as crianças, vai perguntar como é que é o Tiradentes, fecha os olhos e tal, cabelo comprido e barba. Por quê? Isso é uma fake news. Isto é uma fake news. Aliás, dizem que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. E esse é o grande problema. Nós temos que começar a falar. Mas também vamos para uma questão da natureza humana, da falta de qualidade, da falta de cultura do nosso povo. O povo não se interessa por isso, Pugino. Bom. Isto é absolutamente verdadeiro. A semana passada, eu fiz uma palestra. As pessoas que estavam ouvindo, eu disse a elas que possivelmente o que elas fossem ouvir iria desagradar algumas, né? Mas que eu precisava dizer, porque na minha convicção era verdade, eu não tinha por que ocultar. Isso é uma grande responsabilidade do povo brasileiro em tudo isso. Eu sei, já ouvi isso. Agora só o que faltava era acusar o povo, etc. e tal. Porque o povo brasileiro é omisso nesse. A omissão do povo brasileiro é uma coisa horrorosa. As grandes manifestações de apoio da direita, dos conservadores, dos liberais, as maiores, convocadas pelo presidente da República, uma grande mobilização, 6 milhões de pessoas nas ruas no Brasil. São 150 milhões de eleitores. 6 são 4%. Portanto, para cada pessoa que saiu, 96 ficaram em casa. 96 ficaram em casa, apesar de todas as convocações, apesar da importância dos temas, apesar do que estava acontecendo e para acontecer no país, 96% resolveram ficar em casa. Assistindo, sei lá o que, Faustão, sei lá o que passa na Globo, assistindo. Joguinho deles, comendo seu churrasquinho, dane-se o Brasil. Então,
Esse tipo de eleitor faz qualquer porcaria na hora de votar. Bota porcaria. Qualquer porcaria na hora de votar. Depois ele se mostra desiludido, porque aí a fila dos desiludidos é colossal, não? Então, 35 milhões não foram votar. 3 milhões e meio votaram em branco, que foram votar em branco. 1 milhão e 700 mil votaram nulo, ou vice-versa. Isso é uma coisa que não cabe na minha cabeça. Eu não saí de casa, pegar uma fila, como a gente pegou no primeiro turno, para votar em branco ou nulo. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. E daí que eu fico desconfiando que realmente as urnas elas não retratam a realidade. Aí tu vai reclamar da omissão do Senado? Mas é que o Senado é nada mais, nada menos do que o retrato do povo. Espelho disso. Enquanto o voto for obrigatório, nós não vamos ficar livres disso. Mas é que é obrigatório por 4,50. Você paga a multa e está resolvido o problema. A questão é exatamente o seguinte: é pior do que ser obrigatório, tem que ser auto-obrigatório. Eu tenho que me sentir obrigado a escolher o meu representante por uma questão moral. Eu tenho que ir lá para a urna, Silvas, desculpe, eu sei que tu vai me xingar depois, mas assim, ó, e não fazer o que os antigos faziam na casinha. Ir atrás da urna e fazer o que os antigos faziam na casinha. Não, aquilo ali é o futuro do meu país, dos meus filhos. Eu tenho que escolher alguém que tenha representatividade, mas tenha moral, tenha capacidade. E não é isso que acontece. Quer ver uma coisa? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós somos tão, eu estou dizendo nós, humanos, nós somos tão ridículos, mas tão ridículos, que nós corremos atrás de ganhar dinheiro para ostentar a marca da roupa que compramos. Olha a imbecilidade. Nós pagamos um valor exorbitante para ter uma marca no bolso da camisa, fazendo propaganda para a própria marca. Procura alguém que tenha realmente recursos para ver se ele... Exatamente, não, eu estou pagando para fazer propaganda. Eu estou fazendo propaganda para os outros. Olha a imbecilidade. Por quê? Porque é status. Agora, ninguém se preocupa em armazenar conhecimento, em debater algo que realmente importe, em buscar. Os senhores têm ideia do desmonte cultural do país? Bom, vamos atrás. Agora o Ministério da Saúde agora tinha uma mulher lá dançando a música, seminu, um funk lá. Essa é a discussão. O que nós exportamos, um país... Eu não gosto, sinceramente, pessoalmente, não gosto de bossa nova, mas nós exportamos a bossa nova, o jazz. Existia uma classe nos Estados Unidos da nossa bossa nova. Não, hoje não, o que nós exportamos é o bunda lelê. E depois, quando vêm os estrangeiros para cá e acham que isso aqui é um grande turismo sexual, e de fato é, aí nós nos sentimos violentados. A verdade é isso, nós temos que começar a agir com seriedade. Mas quem é que vai levantar a bandeira, Pugina? Novamente me reporta dos teus cabelos brancos. Quem é que vai levantar? Se dentro do próprio poder, que é gerenciador, não tem moral para isso. Agora mesmo, um senador foi acusado agora de homicídio. Senador em pleno mandato, não me lembro o nome. Dá o meu pitaco aqui. Eu vou dizer para vocês, esse é um dos países mais desmoralizados do planeta. É o Brasil, a minha pátria, o meu chão. Tenho vergonha. Veja, um homem é condenado com todas as provas. Uma instância, duas instâncias, três instâncias. Ele virou até fazendeiro, porque era tanta instância que ele... Né? Só não tinha o gado, não tinha o boi, não tinha nada, porque... bota a mão grande. Tinha. Tem, os filhos têm. Não se sabe como até, né? Eu não vejo a receita atrás deles. Tá? Mas aí acontece o seguinte, aí o senhor Fachin, que é um petista de carteirinha, lá no Paraná, que trabalhou para Dilma enlouquecidamente. Cabo eleitoral da Faculdade Federal do Paraná. Isso é uma verdade. Defensor ferrenho da Dilma na sua candidatura, descondena o ladrão. Escondendo o ladrão. Escondeu o ladrão. O ladrão é solto. Preso na Polícia Federal, mordomia, né? Esteira, até amigos, amigas visitando, aquela Quem encontrou amor. Encontrou amor. E aí, meu gente, ele tinha um advogado. Ele tinha um advogado que o defendia. E perdeu, porque contra a verdade não há armas, né? O que aconteceu? Ele presenteou o seu advogado, que não sei se pagou algum vintém de honorários, deve ter pago,
presenteou, nunca foi magistrado, nunca passou por um concurso de magistratura, ele deu a posição, nomeou o seu Zanin de ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha aqui, ó, isso não existe no mundo. Essa falta de vergonha, de seriedade, de honestidade. Puxa vida, olha aqui, como é que pode a pessoa ter essa capacidade, olhar para o seu povo, olha aqui e fazer tudo isso aí. Zé, tira as latinhas dali para voar em mim. Prefiro 10 Zanin do que um Alexandre de Moraes. Bom, querido, tudo bem. O espectro do Zanin é muito mais democrático. Não, mas só um pouquinho, querido. Mas eu não estou falando nisso, eu estou falando na premiação e na falta de qualificação. Ele pode ser melhor que o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes é um débil mental, é um louco, é um carrasco. Agora, o Zanin não tinha por que estar lá. Ele está lá porque ele defendeu o Lula, que foi descondenado, e o Lula deu um presente para ele. Olha que presente, para a Suprema Corte. Eu não quero saber se um é melhor que o outro, Batista. Eu quero dizer o seguinte, a forma. Que o cara chegou lá. Por favor, que o ministro chegou lá, o seu Zanin. Um advogado dele, na Lava Jato, aí ele vira chefe da organização no país e bota o cara lá, bota quem ele quer. E vai botar mais um agora, Silvas, 1954, quando o Lacerda resolveu conspirar para que o Juscelino não tomasse posse, fazia parte da UDN, fazia parte do Diretório Nacional da UDN, Heráclito Fontoura Sobral Pinto, que se voltou contra o diretório e fez um levante jurídico para dar posse ao presidente eleito. Quando o Juscelino toma posse, liga para Sobral e disse: a próxima cadeira do STF é de Vossa Excelência. E ele disse: não mesmo. Porque o que eu fiz era cumprir a legalidade, não preciso de beneplácito. Ou seja, às vezes também isso é da vida, esses benefícios, um cartóriozinho lá, um cartóriozinho aqui, está muito na falta de qualidade do próprio homem. Eu acho que é aí que está o problema. Nós estamos perdendo qualidade, o homem pelo próprio homem. Nós perdemos tudo. O que mais me impressiona que o Lula tem indicado o Zanin, não acho nada demais. Pior vai ser dentro da onde vem, certo? Agora, o que mais me impressiona é o Zanin, uma pessoa que tem um curso superior, que tem toda uma carreira, aceitar. Quer dizer, o que já mostra por parte dele o quê? Uma total falta de coerência e de respeito. Não, mas é que sendo um profissional da forma que deveria ser. É que levanta uma suspeição, o escritório está aberto, a mulher está advogando, na semana seguinte vai ganhar muito menos, o que é pior ainda. Vai ganhar muito menos, o que é pior ainda. Ou seja, eu estou lá, ele vai ganhar zero. O que é pior ainda. Ele ganha zero perto dos honorários que ele faturava no seu escritório, que continua faturando. Porque a família está comandando o seu escritório, o seu birô jurídico. É uma vergonha. Então ele concorreu como alguém que não tem passado, não tem nem presente, só tem o futuro do seu discurso, presente no discurso político. Tem muita coisa errada. E as pessoas não saíam para a rua. E aí a omissão do brasileiro se manifesta de um modo inconfessável. Inconfessável. Mas vai sair para a rua para ser preso? Do jeito que foi? Não, mas... agora passou 8 meses preso. Os 4 anos anteriores não estavam prendendo manifestantes, as pessoas não iam para a rua. Ele foi comprar um chinelo. E daí da compra do chinelo ele conseguiu o ticket do Uber e foi preso. Agora, isso aí é ameaçador, isso é rumoroso. Isso é intimidador. Mas claro, o 8 de janeiro, e é por isso que eu acredito que aqui vai a meu posicionamento pessoal, liberdade de expressão, o 8 de janeiro foi o fruto da árvore envenenada. Ou seja, tinha uma manifestação, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e nós vamos acabar com esses soluços que a nação tem de manifestações públicas. Porque no momento que a gente prendeu o manifestante, ou seja, criminalizar a livre expressão do pensamento, a livre expressão política, ninguém vai sair pra rua, por quê? Vou sair pra rua pra ser preso? Eu não. Tenho sustentado 2 boquinhas pequenas, não tem como. Isso é impossível. Aí é que está a grande questão. Eu concordo em ipsis verbis com o que está falando. Nós estamos diante de um regime autocrático revestido, porque o que acontece? Preocupe-se muito com um termo chamado assim, deixa para mim que eu sei o que eu estou fazendo.
E é exatamente o que eu sinto que acontece com o Supremo Tribunal Federal. Qualquer problema, ele diz, deixa para mim que a gente resolve. Ou seja, decide-se e depois vê qual é a justificativa que vai ser aplicada. É complicado, é muito complicado. Não, e a unanimidade que existe por lá também, né? Eles têm medo dele. Eu não sei até que ponto e até onde nós vamos, ninguém passa por cima. Sabe por quê, Silvas? Porque eu sou uma besta. Mas a comunidade criminal brasileira, mesmo avessa à questão política, que a comunidade criminal brasileira é contra o Bolsonaro, ponto. Mas estabelece que a aplicação da norma dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, dois crimes que são os mais pesados, com a pena mais pesada, um consome o outro, ou seja, não poderia ser cumulativo a pena, não poderia ser cumulativo. Como que as pessoas vão tomar 18 anos de cadeia? Sabe? Daí vem aquele meme de mas como é que pode haver uma condenação nesses modos? Isso não existe. Mas é que a gente vive uma mentira, não é uma fake news, a gente vive uma mentira, Silvas, em que a grande mídia chega e estabelece o seguinte: os golpistas, os terroristas do 8 de janeiro e os guerrilheiros, ou a força armada do Hamas consegue conduzir a situação, as pessoas elas escutam isso e reproduzem. Por quê? Porque é manipulado. Churchill, não existe notícia pública, notícia publicada depende do editorial, da boa vontade, como é que está o caixa da mídia, como é que está recebendo. É assim que funciona. E não tem voz que resolva, Pugita. Não existe, sabe por quê? Porque eu acredito que não seja o seu caso, mas a maioria esmagadora do povo brasileiro não estava preocupada qual era o ministro quando escolheram o Dias Toffoli, por exemplo. Que era advogado do Lula, advogado do PT, advogado do Dirceu. Ordenanças do PT, ele era advogado do partido. Ninguém falou nada. Foi só aquela questão da comunidade, assim, um pouquinho mais culta. De resto, ninguém deu bola. Sabe por que não dá bola? Porque é o seguinte, nós vivemos uma guerra de máscaras, em que se é meu inimigo, eu quero que se arrebente. Se é meu amigo, vamos passar o pano. E é assim que funciona. Infelizmente. O problema é que, de vez a vida é cíclica e muda, né? Aí o Praça Batista para fechar. Eu não preciso nem isso. Na verdade, eu tenho muito medo de ver programação no domingo. Aqueles programas, tanto da Record quanto da Globo, se fala sobre o Rio Grande do Sul, é abacaxi. 14 estagiários são afastados do TJ por venderem informações privilegiadas ao narcotráfico. É pra matar. Sempre tem alguma trampa no nosso estado. O estagiário, é uma tristeza, olha a irresponsabilidade. Quer dizer, o estagiário, ele não tem qualidade. Qual é a avaliação que é feita do seu caráter, do seu currículo, do seu histórico, né, como cidadão, para se estabelecer num ambiente tão complexo? Não te iluda. Tem gente gerencial atrás disso aí. Tem gente grande que favoreceu também. O estagiário está pagando a conta, mas tem gente grande que ajuda nisso aí. É o peixe grande. Com certeza. O estagiário não tem essa entrância de sistema. Essas operações são extremamente sigilosas. Muito bem. Gente...